Isso! Isso. Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje com Viviane Fontes, fotografia. Boa noite, Viviane. Boa noite. Tudo bem com a senhorita? Perfeito. Ótimo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fotografia em geral, mas temos uma questão, Viviane. Qual? Em que momento o fotógrafo ele se divide entre o fotógrafo por hobby e o fotógrafo profissional? Olha, Já de primeira, assim, já né? para dar uma... Já começa já Isso. isso. Dessa forma, tudo bem, vamos lá. Eu acredito que o profissional vem, primeiramente, quando a gente já tem uma certa segurança sobre o que a gente está fazendo. Então, para a gente chegar nesse nível, a gente tem que ter estudado, tem que saber do material que a gente está... da câmera, né? Do equipamento que a gente está mexendo. A parte técnica. A parte técnica, a parte criativa também, tem que ter uma certa noção, assim, pra gente começar a conseguir cobrar das pessoas pelo nosso trabalho. Tem que ser um trabalho que seja já um trabalho que tá dando pra vender, entendeu? Então, quando se torna vendável a fotografia... Isso, quando ela já tem uma aí certa qualidade. Tá. Então, você tem lembra quanto você chegou nesse ponto, assim? A partir de hoje eu posso começar a cobrar pela minha fotografia? Então, na verdade, uma amiga minha, a Maria Helena, se estiver ouvindo, um beijo. A gente fez faculdade, né? Já estava fazendo curso de fotografia há 2 anos e treinando, indo fotografar em vários lugares, fotografando de graça mesmo, trabalhando como hobby real, assim, eu levava a câmera em todo lugar, fotografava. E a gente terminou a faculdade e tal, eu tinha já terminado meu curso também. Todos os meus amigos já sabiam que eu curtia fotografia, desde pequena eu andava sempre com a câmera na mão e tudo mais. E ela chegou pra mim e falou: Vi, vamos vender foto. Tipo, agora, vamos começar a vender fotografia, vamos começar a fazer Mas casamento, ela essas já era coisas. fotógrafa ou ainda? Não, ela queria aprender mais, ela sabia um pouco, né? Porque a gente fez faculdade juntas de design gráfico, inclusive. E aí ela queria aprender um pouco mais, então eu ia passar esse meu conhecimento pra ela e a gente ia começar a estar trabalhando com isso. Então a gente fez um geralzão, assim, de tudo que ela precisava aprender, a gente fez uns esquemas, a gente criou a nossa marca também, o nome da empresa, e a gente começou a oferecer o trabalho como um trabalho Mas profissional. você ensinou ela fotografia ou ela já sabia? Ela já sabia, mas a gente deu uma Aperfeiçoada na fotografia dela. Isso. Até pra deixar as coisas mais iguais, né? Tipo, um trabalho que fosse... O que ela fizesse combinaria com o que eu fazia também. Tá. Pra conversar os dois Para trabalhos. ser um estúdio, né? Quando a pessoa contratasse a empresa em si, não Isso, só exato. a Não só o Viviane meu trabalho, ou nem só o trabalho da Maria. E quando você comentou da câmera, que você já andava com a câmera para cima e para baixo, Sim. você sempre teve a mesma câmera? Como que foi? Quando você começou a vender a fotografia, você comprou uma câmera profissional? Não, Como quando eu era criança, na verdade, eu já mexia com a câmera do meu pai. Que no começo era uma câmera de filme, né? Normal, analógica. E depois se tornou aquela compactazinha que já era digital. Então eu andava com ela... A Cybershot? Uma Eu já tive Cybershot. Ela era Cybershot grandinha, também. assim, tinha a telinha atrás e tal. O pessoal, nossa, adorava aquela câmera que ela já... Eles falavam que ela já saía com Photoshop. Eram umas fotos bem bonitas. E bonitas assim, qualidade pra época era muito boa, né? Enfim. E depois, quando eu fiz o curso de fotografia em 2012, eu comprei uma câmera profissional igual a do meu professor, feliz mesmo, assim. Pra sair clicando por aí, eu comprei uma câmera profissional já igual a dele. Ela era uma das primeiras profissionais da categoria da Nikon, mas eu comprei profissional real. A pessoa que trabalha, que tem a fotografia como hobby, ela pode se tornar um profissional. Acordei, hoje eu sou profissional, sem comprar um equipamento novo, sem ter uma... Pode. Independente sim. do equipamento, a pessoa pode dar os Pode. primeiros passos. Pode. E a pessoa que vai dar esse primeiro passo, sair do hobby para o profissional, você recomenda ela ir para qual caminho? A parte de conhecimento, parte técnica? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Obrigado, viu? Prestativa. Qual o caminho assim, que você recomenda para os primeiros passos na fotografia?
Eu recomendo que a pessoa estude bastante sobre o que acontece com a luz, primeiramente, né? Então, como funciona a luz, a sombra, como o equipamento captura a luz, todas as técnicas, assim, de captura, não necessariamente da câmera que a pessoa está mexendo. Então, já começa até pelo celular mesmo, você entender que se você clicar ali na tela do celular, ele vai focar, ele vai mudar a claridade. Então, já começar assim por essas partes técnicas, também de parte de composição de foto, que é muito importante. Então não é só sair clicando, você tem que ter uma noção de enquadramento, essas coisas assim. Eu acho que o principal para começar com fotografia é realmente estudar, assim, fazer um curso, às vezes de fotografia básica mesmo, aprender a sair principalmente do manual, do automático, para começar a ir para o manual da câmera. E poder usar, né, a câmera com tudo que ela oferece pra gente. Mas a parte assim, do YouTube hoje oferece muito conteúdo gratuito, né? Muito conteúdo. Então, às vezes, ao invés da pessoa chegar e comprar um equipamento ou pagar por um curso, que às vezes não é um valor muito acessível também, sim, ela pode fazer essa pesquisa inicial para tentar ter aquele estalo, né? Ah, não, é isso realmente que eu quero? Sim. Ou é só um momento que, eu acho legal fotografia, vou sair clicando por aí, ou de repente tem um conhecido que tá por perto de mim, faz fotos legais e quero fazer também, né? Às vezes é só um momento da pessoa, né? Às vezes sim, mas também não tem problema de ser só um momento, assim, só um início de hobby mesmo, né? A pessoa ela pode ir atrás desse conhecimento mesmo que seja um hobby apenas. Não precisa só ir atrás de conhecer se você for ser um profissional. Se você gosta de fotografia, é legal, é bacana você já ir procurar esse conhecimento. Até nos celulares, hoje em dia, a gente tem muitos celulares que tem a opção lá de mexer manualmente nas configurações da câmera, né? E é super interessante porque ele simula muito bem as lentes da câmera que é a profissional ou até uma semi-profissional que tem essa opção. Então, você já vê que dá uma modificada completamente, assim, no que você pode mandar a câmera registrar para você. E falando em momento, a gente acabou de passar um momento bem complicado, né? Todos, com a pandemia, e todas as áreas, né? A gente viu a questão de reinventar, né? Sim. E vi várias histórias, assim, de vários fotógrafos, né? E a sua história na pandemia, como você enfrentou ou se reinventou nesse período? Como que foi para você? Então, foi bastante complicado, porque eu sou da área de eventos, principalmente, né? Eu faço casamentos e acabo pegando a parte de família também, ensaios. Então, sem poder ter aproximação, né, com as pessoas, a gente ficou sem poder sair de casa, sem poder trabalhar com nada, realmente, assim. Foi bem, bem complicado, bem desafiador. Acabei dependendo um pouco mais da ajuda do governo, da quantia que já tinha reservada e tal. Mas lá para o meio da pandemia, mais ou menos, a gente começou a ter ideias, né? Porque acaba sendo uma coisa assim, em conjunto. Acaba sendo uma coisa em conjunto, né? Sempre essa parte, principalmente artística, a gente vê um fazendo, o outro já também começa a fazer, a gente vê que dá certo, outra pessoa começa a fazer, a gente acaba indo testar também para ver se dá certo e tal. Então... Qual foi esse seu teste? Esqueci o nome do fotógrafo agora, mas a gente pode deixar escrito em algum lugar depois. Ele começou a fazer fotos online e foi muito sensacional, assim, as fotos que ele fez foram incríveis e o pessoal de Sorocaba começou a fazer também, de São Paulo começou a fazer também foto por celular. Então a pessoa colocava o celular onde a gente ia direcionando ela online, né? Daí no caso até fiz como a gente queria sair dessa estagnação de não conseguir ganhar dinheiro e tal, e também movimentar quem estava em casa, né? Por exemplo, baixa estima, depressão e tudo mais. Legal. E ansiedade, principalmente, né? Essa coisa de fazer o ensaio, ele ajuda às vezes até fora da pandemia, ele ajuda nessas questões, né? Então, principalmente na pandemia, a pessoa conseguia estar saindo daquela rotina de, só ficar em casa, né? Naquela coisa muito igual todos os dias. A gente combinava daí uma hora, assim, um dia certo, pra gente pegar e tentar fazer esse ensaio online.
Aí foi super legal, que eu deixei até o valor livre para as pessoas pagarem no começo o que elas achavam que dava também, porque todo mundo passando por uma situação muito difícil. Uhum. E acabava ajudando tanto a mim quanto a pessoa, né? Pra tá saindo desse marasmo. Então a gente combinava de a pessoa pegar o celular, colocar na câmera frontal mesmo, não tinha como. Às vezes a gente conseguia ainda fazer direcionamento com a câmera virada pra trás, mas era mais fácil se a pessoa estivesse olhando pra tela, né? Então a gente ia falando, tipo, eu ia falando, né, pra pessoa colocar assim no lugar certo. Põe em cima dali, daquele lugar e tal. A gente começava já o ensaio, me mostra como que é aí onde você tá. E a pessoa dava aquela volta, assim. Era bem legal, muito desafiador. Foi super, assim, divertido. Depois, no final, a gente saía totalmente leve, dando risada e tal. E sempre dava muita foto, porque daí eu ia fazendo o print conforme a pessoa ia filmando ela mesma. E o resultado ficava legal? Assim, ficava bem legal, O pessoal gostava Tem também? até um aplicativo que ele ajudava a gente a deixar a foto com mais qualidade, porque a fotografia frontal de nenhum celular é realmente 100%, né? Então a gente tem um aplicativo chamado Remini, até uma dica aí pra vocês, que ele deixa o rosto da pessoa perfeito, assim, parecia que era foto profissional mesmo. Tipo de câmera, quero dizer, né? Porque a gente, por ter conhecimento, eu e os outros fotógrafos que a gente fez, acabou fazendo esses ensaios online, as fotos dão uma grande diferença também, porque a gente daí vai ter todo esse direcionamento que tem no ensaio, só que através do celular e à distância. Então, o resultado ficava bem bonito. Legal. E o pessoal que estava procurando para fazer esses ensaios aí, eles já eram clientes que você já tinha atendido em algum momento, ou vieram através da internet? Você fez alguma ação diferenciada? Como que surgiu A maioria esses que clientes? surgiu foram mais amigos mesmo, assim, que estavam, né, nessa situação, igual eu falei, de um estado muito, tipo, paradão em casa, já indo pra uma depressão, alguma coisa do tipo, já baixa estima e tal. E aí a gente acabava conversando, eu falava, vamos fazer um ensaio aí e tal, né? Comecei a oferecer também no Instagram. E aí eles acabavam chegando pra estar fazendo, porque como foi até um valor mais acessível, né? Tipo, eu falei, o que você sentir no coração, você me dá, do valor que você achar que consegue pagar, né? Então, pessoas que não têm mesmo condição de estar fazendo um ensaio, ou que nunca pensaram naquilo, mas vamos experimentar então pra ver como é que vai funcionar, e aí depois acabava me dando até um pouco mais. E foi bem, bem bacana mesmo. E hoje você vende os ensaios, as fotos assim, 100% pelo Instagram, ou tem alguma outra plataforma que você usa também? Como que é essa venda? Hoje é 90% por Instagram. Eu tenho o Google também Analytics lá, mas ele tá meio paradinho. E tem o site, então acaba surgindo quando a pessoa busca, né, no Google o meu nome, acaba aparecendo lá em algum lugar o meu site, mas é 90% Instagram. E quais ações que você pratica no Instagram? É mais stories mesmo, até não tem uma frequência assim muito grande, porque a gente veio da pandemia e a gente começou agora a estar flexibilizando as coisas mais também, mas a gente não deixa de sofrer com isso, né? Tipo, psicologicamente com certeza, porque teve toda uma caída assim aí, tipo, 2 semanas que eu não conseguia sair da cama. Então, tipo, teve meses que, não dá pra programar nada. A gente não sabia o que era do futuro, o que ia acontecer. Então, vou dizer assim que eu ainda tô voltando pro ritmo de verdade, assim, dos trabalhos, assim como os trabalhos também estão começando agora a voltar pra o normal, assim, né, de frequência, assim, de trabalhos. Então, mas é mais posts mesmo, stories, mas é de uma forma muito tranquila, assim, que eu trabalho. Então, não vai ser todo dia que tem, mas as pessoas sempre acabam vendo meu nome por lá. A maioria das referências que você toma, assim, pro seu trabalho hoje, quais são essas referências? Você pega da própria internet hoje em dia? Você tenta ter alguma linha criativa para desenvolver algum tipo de ensaio diferente? Eu gosto muito das coisas mais naturais, assim. Então, o meu foco maior é enquadramento mesmo. Então, pensar sempre numa coisa assim que fique bonito aos olhos, né? Essa coisa do enquadramento, a gente pensa, quais são as regras e tal. A gente tem as regras e quando a gente já é profissional, a gente começa a trabalhar com isso há muito tempo, a gente já meio que tá com isso na cabeça, assim, já é um pouco automático. Então, pra mim é um pouco mais fácil chegar numa situação e conseguir tirar uma foto boa.
né, num enquadramento bom. Então acaba sendo usando mais, essas regras. acaba sendo mais para um foco assim, em enquadramentos legais, em fotos que vão chamar atenção, que vão ser criativas, do que buscar assim alguma coisa muito, muito diferente. O foco, eu digo, o assunto principal da foto num desses pontos, ou bem no meio. Simetria também é uma outra composição muito legal. Se você fosse dividir em 3 pontos principais para a pessoa que ainda acha que a foto dela não tá tão legal no celular, que sempre ela entra no Instagram de um, de outro, e fala assim, poxa, minha foto não fica desse jeito, sabe? O que você recomendaria? 3 pontos principais, de repente iluminação, composição da foto... É isso mesmo. É a iluminação, a composição da foto, e eu vou para pós-edição também, nem que seja só uma ajustadinha ali num programinha de aplicativo de mesmo, celular e tal. Perguntado de minhas referências fotográficas. Minhas referências são mais fotógrafos, os que eu sigo mesmo, assim, tem muitas pessoas de fora, mas tem muitas pessoas também de Sorocaba, de São Paulo, e livros também, tem sempre muita informação em todos os lugares. E hoje na fotografia... E filme também é uma referência muito boa. Filme, né? Pra Filme fotografia. muito legal. Na fotografia hoje, você se enquadra em qual família, estúdio, empresarial, corporativo, né? No começo você falou que você trabalha muito com eventos, né? Sim. Mas eu vejo que você faz muito essa parte de família, algo mais... Uma foto, ela acaba sendo mais criativa, né? Sim, também. Estou enganado pelo seu Instagram. Mais ou menos, assim, eu busco essa parte criativa bastante, mas eu acabo atingindo todas as áreas. O meu foco são os casamentos, mas aí como a gente trabalhando com casamentos, eu acabo pegando famílias, né? Então, antes do casamento vai ter o casal que tá namorando, então depois do casamento vai ter o casal que teve um filho, aí vai ter o aniversário do filho, então... Tem lá a mãe que é empresária, então eu vou acabar fazendo foto dela também como profissional. Então acaba englobando mesmo várias partes da fotografia, né? Eu falo que o foco é casamento, mas acaba abrangendo bastante família, eventos, acaba sendo ensaio, gestante também, tudo que engloba mesmo Mas um dos principais, então, é o casamento, né? O meu foco principal é casamento. E casamentos, fotógrafos falam que é um dos mais difíceis, né? Porque bastante responsabilidade. E ele pede muito do fotógrafo, né? Porque você participa de todas as partes, todas, né? Desde o início ali do casamento até o grande finale ali, né? Tem casamentos que duram tipo 12 horas ou até um pouco mais. Normalmente eu trabalho por 12 horas, porque a gente começa no making off da noiva, do noivo e do noivo. Noivos, façam making off, por favor. Isso. E a gente começa, tipo, lá no salão umas 9 da manhã e vai até meia-noite. Entra a madrugada com os noivos, né, na festa. Daí normalmente você trabalha com equipe quando é casamento? Sim. Já quando tem igreja, já coloco 2 pessoas pelo menos. Porque então, o desgaste é muito grande, pessoa, né? Mas a gente só sente quando chega em casa. Tá. É bem gostoso. Mas a parte de casamento, ela é mais técnica ou mais criativa pra você? Eu acho que é mais sentimental. Sentimental. Porque você tem que sentir muito o que tá acontecendo, a gente tem que ficar muito atento com o que os noivos querem, o que eles gostam, o que eles estão buscando com aquele dia, o porquê que eles estão, né, fazendo aquele dia também. Então, até lembrei de um assunto, às vezes o foco não são eles, né, então a gente tem que estar atentos a isso. E ficar mesmo atentos, assim, a família, vai ter lá uma bisavó que vai ficar lá no cantinho, sabe? Aí eu tenho que saber que ela tá naquele cantinho, eu tenho que saber que, por exemplo, os docinhos foram feitos de tal forma especial, ou, sei lá, decoração. Muitas vezes os noivos não vão ver, não vão comer, não vão experienciar algumas coisas que eles mesmos planejaram na festa. Então eu sou a extensão dos olhos deles, eu preciso estar atenta a tudo o que está acontecendo na festa. Então, às vezes até a foto não vai sair assim, né? Eu falei bastante de enquadramento, composição e tudo mais.
eu tenho isso na minha mente, no meu olhar já, mas às vezes ela não vai sair perfeita, mas ela vai captar aquele momento. Então eu tenho que estar muito atenta aos momentos que estão acontecendo. Não é tanto assim buscando o prêmio Nobel da fotografia. Eu vou estar buscando que os noivos tenham aquela foto premiada deles, né? Não pra mim, né? Eu tô fazendo um trabalho pra eles, que eles me contrataram pra eles, né? É um material, é uma joia, eu falo muito que é uma joia envolve preciosa. Um sentimento. Que eu tô criando ali como recordação de um dia especial que nunca mais vai acontecer e vai ficar pro resto da vida deles. Então é uma responsabilidade muito grande minha de estar fazendo esse registro. E quando a gente fala de fotografia, você sempre fala com muito carinho, né? Fala as partes de sentimento e tal. E não romantizando, né? Mas quando você fala sobre fotografia, estuda sobre fotografia, e você hoje como vive da fotografia, que sentimento que traz para você quando você está nesse universo? A minha visão é justamente essa, que é um momento, por mais que seja, por exemplo, um ensaio que teve toda uma preparação, uma programação para ele estar acontecendo, as pessoas que estão ali presentes não vão, por exemplo, estar se sentindo daquela forma em outro dia. É só aquele dia. Então aquele dia é um dia X. Qualquer dia é o dia X para estar sendo registrado, até na nossa casa, na nossa família. E são momentos sempre que nunca vão se repetir, né? O momento que está acontecendo aqui agora não vai se repetir daqui a pouco igual, nem amanhã, muito menos. Então, sempre que a gente está registrando alguma coisa, sempre que eu estou registrando alguma coisa, eu busco muito dar essa atenção, assim, de... É um momento que ele não vai se repetir, então ele tem que ser registrado da melhor forma possível. Então, é mais isso mesmo, é eternizando o momento. Eu me sinto muito agraciada, porque... É que é uma palavra muito forte, eternizar, porque é o que acontece mas realmente. Real, eu me sinto muito agraciada, assim, por conseguir, por exemplo, paralisar o tempo naquela foto, entendeu? E tem alguma história, assim, que vem na sua lembrança quando você fala dessa parte mais romântica, assim, da fotografia, de um cliente, assim, que ou seja recente, ou... Tenho. Não foi muito no começo da minha carreira. Foi, mais ou menos. Foi em 2016, se eu não me engano. Eu fiz um casamento e toda aquela correria mesmo. E estávamos lá com os noivos desde as 9 da manhã também. Foi até de madrugada o casamento. E a gente... Tava eu e mais um fotógrafo. O casamento aconteceu normal, toda a atenção possível, todas as fotografias que a gente podia tirar, a gente tirou, enfim. Depois do casamento, a noiva veio procurar por mim, acho que umas 2 semanas depois. Ela veio me procurar e falou assim: Vi, minha avó morreu. A avó que entrou lá com a plaquinha X, não sei o quê, lembra dela? Eu falei: lembro. Ela tava de vestido verde. Aí... Ela falou assim: ela morreu, eu não tenho nenhuma foto com ela, só tenho a foto que você tirou. E aí ela me pediu a foto, tipo, com antecedência, né? Porque em 2 semanas a gente só manda, tipo, uma prévia. Então, ela só ia ter, com a avó, a foto mais recente mesmo dela era a foto que eu tirei. Então, é uma carga muito forte, assim, a minha responsabilidade dentro de um casamento onde tá toda a família e todas as pessoas que são as mais importantes para aquelas 2 pessoas que estão casando, né? Então eu tenho que realmente dar essa atenção. Imagina se eu virasse pra ela e falasse: então, não tirei uma foto com a sua avó que morreu ontem. Você vai continuar sendo uma foto dela. Então é muito pesado, assim, a gente tem que ter muito essa atenção. Eu tenho muita preocupação com isso, de verdade. Mas na fotografia em geral a gente tem essa responsabilidade, né? Sim. Se você tá com a câmera na mão naquele momento, naquele evento, enfim... É a oportunidade de você dar esse registro para a pessoa, ou que te contratou, ou que você está ali para fazer um agrado para a pessoa, né? Sim, mas aí a partir do momento que a pessoa está me contratando, eu acabo tendo essa responsabilidade mesmo, né? De Sim. verdade, assim, de fazer esse registro realmente. De estar dando toda essa atenção para esse registro. Muito bom esse papo aqui com Viviane Fontes. Isso, fotografia. E nesse nosso primeiro podcast, a
Já tem um patrocinador forte aqui já. Verdade. Recebemos brigadeiros. Ai, que delícia. É. Adoro chocolate. Dá uma olhadinha aqui, ó. Carla Oliveira. Dá uma olhadinha nos brigadeiros que ela mandou aqui. É meu, né? É! Muito obrigada, Não, Carla. é Maravilhosa. nosso! Quando eu postei no Instagram, eu falei assim, vou iniciar um podcast e tal. E ela já me mandou uma mensagem na hora. Oi, Luiz, tudo bem e tal? Posso mandar uns docinhos lá? Falei, claro, passei hoje lá à tarde, me recebeu com todo carinho. Beijinho e brigadeiros, muito obrigada. Carla, Oliveira, confeiteira. Isso. Adicione. Confeiteira ou confeitaria? Confeiteira. Confeiteira, é isso daí. Por isso que eu até dei uma travadinha aqui pra ler certinho. E deve estar uma delícia, porque já faz tempo já que eu tô querendo comer esse Depois docinho eu te conto. Viviane, então acho que é isso, nosso primeiro podcast. Isso. Quero te convidar outras vezes também pra gente falar sobre alguns assuntos específicos, falando sobre fotografia ou comunicação ou empreendedorismo em geral. Perfeito. Legal? Muito obrigado. Parabéns por todo esse carinho que você tem pela fotografia. Obrigada. E que espero que alguém reconheça todo esse seu amor, carinho e já entre em contato. Sim, pode entrar em contato. Agenda aberta. Viviane Fontes Fotografia. E é isso então. Estou muito obrigado, Viviane. Muito obrigada mesmo, Luiz. E é isso, pessoal. @Viviane Fontes Fotografia. Sigam lá. Só chamar. Até mais. Beijo.